Aprovação iniciada. Conselheiros, nós estamos no dia 2 de dezembro, dando continuidade à sessão de ontem, 1 de dezembro, na parte da manhã, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Nós vamos, nessa continuidade, relatar, de relatoria da conselheira Viviane, vamos iniciar com o processo número 11, recorrente Fazenda Nacional, interessado Companhia de Gás São Paulo com gás. Então, no item 11, conselheira Viviane, a senhora está com a palavra. Bom, aqui trata-se do recurso especial interposto pela Fazenda, face um acórdão recorrido que tratou da questão da denúncia espontânea, considerou como hipótese configuradora, conforme decidido pelo RESP, na sistemática de recursos repetitivos, quando o contribuinte declara o tributo, não efetua o pagamento no vencimento, mas o faz acompanhado de juros de mora antes de iniciar o procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível, portanto, a multa de mora, conforme a súmula 360 do STJ, e 2, quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e, subsequentemente, antes de iniciar o procedimento fiscal, retifica a declaração, noticiando e quitando concomitantemente a diferença informada, acompanhada de juros de mora, configura-se denúncia espontânea em relação à correspondente infração, sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa, de mora ou de ofício. Denúncia espontânea e quitação. O que foi decidido no RESP, as temáticas repetitivas, caracteriza-se a quitação que dá ensejo à denúncia espontânea nos casos de compensação declarada até a apresentação da correspondente declaração retificadora. Não foi dado provimento pela turma colegiada COP para afastar a multa de mora e fazer a caracterização da denúncia espontânea. Então, na origem, o processo começou com a homologação parcial, então, pela unidade de origem, de decompro transmitida após o vencimento dos tributos, que se pretendia compensar, sobre os quais o despacho decisório determinou a incidência dos juros e multa de mora. E conformado com esse negativo, o contribuinte apresentou a manifestação de conformidade e que foi julgado improcedente, mantendo a homologação parcial. Então, considerou, no sentido, sendo improcedente a alegação de denúncia espontânea, no caso, a qual não se aplica a compensações. Então, resignado com essa decisão, ele trouxe CARF e o colegiado da qual, então, admitiu a tese e deu provimento ao recurso voluntário. A Fazenda Nacional vem apresentar um recurso especial ao CARF, trazendo a divergência aqui, então, em relação a essa decisão, que considerou equivalente a compensação ao pagamento para fins de gozo dos benefícios da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do CTN. Então, apontou como paradigmas acordos 1803, 001072 e 3301, 01282. Então, estabelece aquela tese já conhecida, se o colegiado já apreciou alguns casos, então, defende que o recurso da Fazenda, que a decisão do STJ no repetitivo estabelece que a denúncia espontânea apenas se opera pelo pagamento integral do tributo, que a compensação e pagamento são formas diversas de extinção do crédito tributário, para fins de benefício não se pode considerar a compensação equivalente ao pagamento, em virtude da interpretação do artigo 111 do CTN. Então, requer reforma do acordo recorrido, foi dado seguimento ao recurso especial, contribuinte cientificado, então, apresenta contrarrazões, trazendo em síntese argumentos que não vai se prosperar, por exemplo, a única exigência é que a multa seja excluída nos casos de denúncia espontânea é que a declaração da falta cometida seja formulada antes do início de qualquer procedimento administrativo ou de fiscalização relacionados com a infração, como ocorreu no presente caso, entendimento recorrente que os benefícios da denúncia espontânea não se aplicam quando a extinção do crédito tributário se der por compensação afrontaria os artigos 188 e 186.2 do CTN, o 74 da norma 430, bem como o princípio da legalidade tributária, o artigo 97 do CTN, na medida que tais normas que requerem a denúncia, que regem a denúncia espontânea e a compensação tributária, não há qualquer obrigação à utilização desse instituto para extinção do débito tributário via compensação, conforme realizado, então, nos autos. E contesta a interpretação da Fazenda Nacional, afirmando que nas razões cursais o STJ admitiu, examinou essa questão e admitiu a aplicabilidade do Instituto da Denúncia Espontânea, com a extinção do crédito, cita julgado em primeira turma, e trechos também de acórdãos do CARF. Pede, ao final, não provimento do recurso voluntário. A admissibilidade. Então, passando ao voto, o conhecimento, o recurso foi admitido, a admissibilidade não foi questionada. Trago aqui o trecho do despacho de admissibilidade, considero, então, enquanto a decisão recorrida entendeu que se caracteriza a quitação
que dá ensejo da denúncia espontânea nos casos de compensação declarada até a apresentação da correspondente declaração retificadora. Os acordos paradigmas apontados decidiram de modo diametralmente oposto, então seria inaplicável a denúncia espontânea quando o contribuinte apresenta pedido de compensação, ao invés de efetuar o concomitante pagamento do débito, o primeiro acordo, e dentre as modalidades de extinção do crédito, o legislador exigiu apenas o pagamento, no caso da denúncia espontânea. Seria o segundo acordo paradigma. Então, diante disso, considero estar claramente demonstrada a divergência entre os julgados confrontados e presentes pressupostos recursais, adoto sanções de despacho, então admito o preço do recurso especial nesse momento. A divergência, então, é essa, a possibilidade de não considerar a compensação dos débitos, apta configurada no espontâneo, previsto no artigo 138. Então, trago de início aqui o julgamento proferido pelo STJ, né, sobre o rito repetitivo, que é o conhecido de todos, 1.090.22, que trata aqui a denúncia espontânea, exclusão da multa de mora, destaco, então, das quitação concomitantemente, destaque aqui em negrito alguns trechos, recolheu, então, a pessoa jurídica prontamente recolheu o montante devido, confissão de dívida e pagamento integral, de modo que resta configurada no espontâneo. Então, consignar que a sanção premial contida no espontâneo exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter punitivo, nos quais se encontram as multas moratórias. Nos termos da decisão repetitiva, uma vez caracterizado o instituto da denúncia, deve ser excluída as multas, inclusive a multa de mora. O entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso de julgamento, uma vez que esses presentes autos trazem justamente a peculiaridade de se considerar que a compensação possa ser equivalente ao pagamento que não foi enfrentado naquele repetitivo do STJ. Então, para fim de caracterização da denúncia, o racional da decisão pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral. Não se aplica o repetitivo, no caso, em observância ao artigo 62 do anexo 2 do CAF, quanto ao fundamento do crédito tributário em discussão, e não existe decisão definitiva. Então, tendo em vista que não se aplica o caso, a partir de sua admissibilidade, o colegiado é livre para fundamentar a decisão, compreender que a compensação e o pagamento constituem duas modalidades distintas, da extinção do crédito tributário, então não cabe o benefício, e aqui o artigo 138 refere somente ao pagamento, e trago ao entendimento da primeira sessão da STJ, que tem sido adotado por parte dos membros desse colegiado, inclusive as recentes decisões, cito aqui procedentes, primeiro do Demetrios, 9101004078, 2019, que já trechos então, do voto, no mesmo sentido, de minha relatoria, então, 9101004070, de janeiro de 2020, então, primeira vez que o colegiado também acompanhou pela relatora pelas conclusões, compreendeu que a extinção do débito confessado na decisão da declaração de compensação fora desse tempo, ou seja, independentemente da quitação ter sido dado pagamento ou compensação, teria ocorrido fora do prazo, então, naquele julgado específico. No presente caso, apresentam-se, então, os seguintes fatos, bem resumidos no relatório da decisão recorrida, que houve, então, o processo de declaração de decomp, foi pleiteado o saldo negativo, contribuição social, conforme o espaço decisório da autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação. No detalhamento, então, o contribuinte apresentou os pés de compras utilizando o mesmo saldo do crédito de saldo negativo de contribuição social, com vencimento em 30 de novembro de 2014, transmitido em 21 de 10 de 2014, ou seja, com atraso. A intempestividade gerou a cobrança de multa e juros que foram levados em conta no cálculo da compensação. Como visto no presente caso, evidentemente, trata-se de compensação de débitos, não existindo pagamento integral, apto a atrair, então, o Instituto da Denúncia Espontânea, como bem definido pela primeira sessão da STJ. Então, entendo, no caso, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar a denúncia espontânea por ela reconhecida. Nesse sentido, conheço e dou provimento ao recurso especial da PGFM. Ok, conselheira. Conselheira Edelia, se estiver pronta, é só avisar. Posição conhecida com a relatora. Conselheira Lívia. Posição conhecida, divergência, presidente. Entendo que configura quitação. Ok, conselheira Amélia, como vota? Com divergência. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, ressalvando meu entendimento pessoal, ainda que não seja uma decisão em recurso repetitivo do STJ, eu vou adotar o entendimento que todos os ministros vêm adotando atualmente no mesmo sentido da conselheira Viviane. Então, acompanho.
Conselheiro Toselli, como vota? Com divergência, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com divergência. Posição conhecida. Ok, eu acompanho a relatora, então foi conhecido por unanimidade e dar provimento por qualidade, certo? Então, será que dá para fazer o 10 da conselheira Edeli? Vencidos, Lívia, Amélia, Toselli e Caio, certo? Será que dá para fazer o 10, gente? Toselli? Vamos. Doutora Edeli, no item 10 da pauta, Novo Mundo, móveis e utilidades ao recorrente interessado em Fazenda Nacional. Vamos lá. Recurso da contribuinte contra o acordo 1003-442, que negou provimento ao recurso voluntário por falta de comprovação da certeza de liquidez em débito. Não homologação de compensação declarada com pagamento indevido ao maior de RPJ referente a janeiro de 2006, integralmente vinculado a débito declarado de CPF. A DRJ apreciou a manifestação, declarou procedente a manifestação de inconformidade ao confirmar que a contribuinte, improcedente, acho, ao confirmar que a contribuinte apurara prejuízo fiscal no ano calendário 2006. Contudo, revisando o ato administrativo no exercício da autotutela, a autoridade julgadora proferiu nova decisão declarando improcedente a manifestação de inconformidade porque o pagamento alegado como indevido ao maior foi destinado à extinção do débito de estimativa informado em DPJ e aproveitado para a composição do saldo negativo daquele ano calendário. O colegiado, a qual, por sua vez, negou o provimento ao recurso voluntário, endossando o entendimento da autoridade de primeira instância, no sentido de que a apuração de prejuízo fiscal ao final do ano calendário não torna as estimativas indevidas, sendo que tais valores poderão ser apurados para fins de cálculo do saldo negativo. Cientificada a contribuinte opôs embargos rejeitados, porque não confirmada a omissão, notificada apresentou e interpôs recurso voluntário, arguiu divergência quanto ao direito em conteste de compensação de estimativas pagas a maior. Aí, vamos ver. Admitido essa primeira divergência, segundo o princípio da verdade material não aplicado para identificar erro material no preenchimento da DECOMP, trazendo dois paradigmas de forma similar, também dado seguimento. A contribuinte afirma o pré-questionamento das matérias e a divergência em face dos paradigmas indicados que, diante das características fáticas similares, chegaram a conclusões diferentes, assevera que o colegiado incorreu em equívoco referente aos valores recolhidos ao maior pelo contribuinte, o saldo negativo apurado pela estimativa mensal de RPJ e que a presente demanda se deu por erro meramente material, o que ocorreu por equívoco na DECOMP, sendo que o crédito existe e é direito do contribuinte à compensação dos valores recolhidos ao maior e os apurados a título de saldo negativo. Discorre aí sobre os dispositivos de lei de regência. Argumenta aqui sobre o saldo negativo, observa que o paradigma 1301 admite aí a correção de erro material, segue abordando os demais paradigmas, pede o provimento do recurso para que, sanada a divergência entre os acordos, considere-se a ausência de legalidade praticada pela recorrente que utilizou o crédito a que fez jus para realizar as devidas compensações. Invoca o princípio da verdade material. Aqui tem toda uma discussão, a Procuradoria apresentou contrarrazões, defende o não conhecimento, porque os paradigmas tratam da possibilidade de retificação de crédito, mas essa matéria não foi abordada no recorrido, então tem uma contestação contra o conhecimento, e aí, se me permite, presidente, eu vou direto ao voto do conhecimento, porque o caso é muito específico. A PGFN se opõe ao conhecimento do recurso da contribuinte, aduz que a possibilidade de retificação do crédito utilizado em compensação não foi abordada no acordo recorrido. De fato, apesar da aparente semelhança entre os acordos comparados, vê-se que nestes autos a alegação da contribuinte foi desde a manifestação de inconformidade, foi compreendida no sentido de que haveria excesso no pagamento da estimativa de RPJ de janeiro de 2006 em razão da apuração de prejuízo fiscal ao final do ano calendário. Então, é uma argumentação diferente. Né? Ela não está dizendo que pediu estimativa quando queria pedir saldo negativo, não. Ela insiste que quer o indébito de estimativa porque apurou prejuízo no final do ano. Em sua primeira defesa, a contribuinte alegou: realmente o valor do DARF foi utilizado no pagamento de estimativa como regime de tributação a lucro real anual 2006-2007
2007, não teve lucro tributável sem prejuízo fiscal, não teve, portanto, imposto de renda a pagar. Como não teve lucro no exercício, o valor pago da estimativa, após o final do exercício, poderá ser utilizado para o pagamento de outros débitos. Então, essa é a primeira defesa. A DRJ, no acordo revisor, respondeu que o pagamento foi utilizado para a extinção da estimativa, constata-se também que esse pagamento foi utilizado na composição do saldo negativo. Em recurso voluntário, reiterou que ao apurar o IRPJ pro prejuízo fiscal, não tendo, portanto, imposto a pagar e assim, nos termos legais, procedeu à compensação da estimativa paga indevidamente, e inclusive invoca a súmula 84. É nesse cenário que o colegiado acorre e reitera que a apuração de prejuízo não afeta os recolhimentos de estimativas mensais. E aí a argumentação de praxe. Como se vê, em momento algum, a contribuinte afirmou que teria compensado o saldo negativo de RPJ 2006, informando equivocadamente o indébito na DECOMP. Em todas suas manifestações, insistiu que o indébito estaria localizado no recolhimento estimado, que se revelaria indevido em razão da apuração de prejuízo ao final do ano calendário. E apesar de semelhantes, essas argumentações diferem num ponto essencial, a data de caracterização do indébito. Na tese defendida pela contribuinte, inclusive com suporte na súmula 84, o indébito estaria caracterizado em 24/2/2006, inclusive indicada no DECOMP como norte para atualização do indébito. Já eventual erro na informação do indébito deslocaria para 31/12, reduzindo os juros na compensação declarada em 18/9/2008. Para além disso, ao insistir que estaria correta a forma adotada para a afirmação do indébito em DECOMP, a contribuinte deixou de submeter às instâncias julgadoras a pretensão de ver seu crédito analisado como se saldo negativo fosse. Somente em embargos ela consignou, em inobservância aos apontamentos e documentos juntados pela recorrente, incorreu o acordo em omissões aos valores de supervisão maior, no saldo negativo apurado pela estimativa mensal. Igualmente, por inobservância da verdade material, em que pese a presente demanda se dar por erro meramente material, que ocorreu por equívoco na DECOMP, sendo que o crédito existe e é direito do contribuinte a compensação dos valores de supervisão maior e apurados a título de saldo negativo. Na primeira omissão apontada, a contribuinte reitera os argumentos deduzidos em recurso voluntário, mas na segunda, adiciona que o acórdão deixa de observar que o crédito seria de saldo negativo. O despacho que rejeitou os embargos bem apreendeu essa inovação, consignando aí, em que pese não ter sido suscitado em recurso voluntário, cabe destacar que o colegiado não está obrigado a refutar os argumentos que já encontrou razões suficientes para decidir e não se confirma a omissão. Nesse cenário, para constituir o dissídio jurisprudencial, o contribuinte precisaria selecionar paradigmas onde, apesar de ausente a alegação de erro no preenchimento da DECOMP, fosse admitida a análise do direito creditório referente a pagamento indevido de estimativa como se saldo negativo fosse. Contudo, os paradigmas aí indicados, eu transcrevo os excertos, os relatórios, mas eu não faço resumo. Então, aqui assinalou o pagamento indevido maior, quando na verdade deveria ter assinalado o saldo negativo. Então, tem a alegação de erro. No segundo, aqui, retificação de valor de ano calendário e valor do crédito. No relatório do outro que trata de verdade material. Não havia saldo de DARF, entretanto, razão da alegação de erro de fato no preenchimento e devido à verdade material, então aqui também alegado. Registre-se que está sendo desconsiderado nesta análise o paradigma 101545 e faça a vedação do 67, parágrafo 12, que acórdão de termo especial, bem como o acórdão 14013898, que, como bem consignado no exame de admissibilidade, excedeu o número de paradigmas. Diante de tais circunstâncias, impõe-se a conclusão de que as matérias, na forma exposta pela contribuinte, não foram pré-questionadas, e assim o conhecimento do recurso especial encontra óbice no 67, parágrafo 5º. De toda sorte, mesmo interpretando-se as alegações da contribuinte sob outro prisma, no sentido da necessária análise do indébito como referente a saldo negativo, ainda que não alegado o erro de preenchimento da DECOMP, resta evidenciar que os paradigmas não adentraram a este aspecto e assim não se prestam a demonstrar o dissídio. Por isso que a competência dessa turma como integrante da Câmara Superior limita-se à solução de divergências jurisprudenciais, razão pela qual a arguição no sentido de eventual enriquecimento sem causa do fisco ou desconsideração da verdade real não permitem que esse colegiado supra a insuficiência recursal dos interessados que
para dizer o direito aplicável na situação apontada e, por isso, nega o conhecimento ao recurso especial da contribuinte. Bem específico. Como sempre, esses casos de alegação de erro material são caso a caso. Aqui, só em embargos, é que ele veio alegar que teria utilizado saldo negativo e não pagamento indevido, então não houve apreciação. Conselheira Lívia. Muito provavelmente foi isso que ele quis dizer, mas ele não disse em momento nenhum, né? Ele até fala que, ao contrário, porque ele fala, eu paguei em janeiro era devido, aí, mas, e só se tornou indevido ao final do ano calendário. Dá para entender isso na primeira afirmação dele da manifestação de inconformidade? Ó, o valor pago estimativo, apesar de ser devido em janeiro, após o final do exercício, poderá ser utilizado para o pagamento de outros débitos. Ele parece querer falar que é saldo negativo, mas em momento nenhum ele trata isso, né, nos argumentos dele. Então, realmente, foi muito infeliz aqui nos argumentos de defesa e aí não consegue encontrar paradigma, realmente. Então, acompanho a relatora. Quando alguma dúvida eu até tive nesse sentido. Quando ele invoca a súmula 84 para defender o direito dele, aí cai por terra. Aparentemente, ele quer, na verdade, levar vantagem dos dois lados, né? Ter o indébito na data da estimativa. Doutora Lívia, então a senhora acompanhou a relatora. Tá. Doutora Viviane, como vota? Eu vou acompanhar pelas conclusões, presidente, a questão assim, virtude, essa distinção aí entre as situações me sensibiliza mais. Então, eu fico pelas conclusões, no conhecimento. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Correlatora sem ressalvas. Eu também acompanho a relatora, então negado conhecimento por unanimidade. Viviane, pelas conclusões. Conselheiros, agradeço mais um dia de trabalho. Ainda temos alguns processos da sessão para vencer, mas com certeza iremos conseguir. Agradeço muito a dedicação e empenho de todos, como de habitual, e mais ainda, desejo muita saúde e sorte aí para todos até amanhã, que deu tudo certo, né? Pode parar a gravação, Ede.